E aí galera, aqui é o Johnny e bem-vindos ao Críticos de Filmes de Terror. E num dos vídeos anteriores falamos sobre os termos terror versus horror e se existe de fato alguma diferença entre eles. Vamos deixar o link daquele vídeo disponível aí embaixo para quem ainda não viu. Naquele lá, nós falamos por cima sobre o suspense. Portanto, continuando o tema, o vídeo de hoje é suspense versus terror. Vamos lá! Nós já estabelecemos que o gênero de terror funciona em 3 estágios. 1. Ameaça. 2. Criação de suspense. E 3. Choque. Espera, se o terror depende do elemento de suspense, então onde os propriamente ditos filmes de suspense se encaixam na equação? Primeiro temos que deixar uma coisa bem clara. Suspense não é gênero. Suspense é uma técnica de narrativa que pode ser reproduzida por qualquer gênero. Por exemplo, num romance, o casal vai finalmente dar o beijo. Cria-se um suspense para o grande momento. Na ação, o herói tá para cair de um precipício, mas ele precisa salvar a mocinha. Cria-se um suspense para o grande momento. Viram? Suspense é uma técnica de narrativa. Acontece que na língua portuguesa, nós chamamos de suspense o gênero thriller. Isso se deu talvez pela dificuldade que os nativos da língua portuguesa em geral podem ter em pronunciar a palavra thriller, ou por outras 1000 razões. Mas o que é o gênero thriller? O gênero consiste numa narrativa que coloca os personagens em algum tipo de perigo ou um mistério/intriga para resolver. Porém, diferente do terror, o thriller tem a intenção não só de brincar com a técnica de suspense, como também criar expectativa pela salvação. O tempo todo, ele joga problemas e intrigas para cima dos personagens para criar o desejo desesperador de que elas sejam resolvidas o mais rápido possível, num sentimento de urgência. Como por exemplo num thriller de mistério, as obras de Agatha Christie. A graça das histórias dela é se emergir no mistério para finalmente descobrir quem foi que matou fulano ou ciclana, ver esse mistério se desenrolar. Já num thriller de ação mais convencional, como Velocidade Máxima, há uma bomba num ônibus e o veículo não pode andar a uma velocidade abaixo de 50 ou o ônibus explode e todos ali morrerão. A narrativa então joga um monte de desafios e encrencas para os nossos personagens resolverem ao longo do filme, um problema atrás do outro, que vão sendo resolvidos um de cada vez, com muita tensão e criação de suspense. O thriller propõe que suas ameaças sejam resolvidas. Elas são desafios para os personagens superarem. A graça está na antecipação e na ansiedade pela salvação, com as perguntas: será que eles vão conseguir dessa vez? Ou como será que eles vão resolver isso? Vamos colocar assim, o thriller é um quarto que está diminuindo de tamanho e você tem que dar um jeito de escapar antes de morrer esmagado. O terror é um quarto que está diminuindo de tamanho, mas não há para onde escapar. Você vai morrer esmagado de uma maneira horrível e dolorosa, não importa o que você faça. Um propõe a adrenalina e o outro o pânico. Em um, a esperança e no outro, o completo desespero. Espera aí, você deve estar se perguntando. Muitos filmes e obras de terror em geral usam aspectos do thriller então. Sim, é verdade. Ambos são parentes próximos e podem se misturar. E existe tal categoria para isso, o terror thriller. Mas o terror é um gênero tão forte e tão característico que ele dificilmente consegue dividir a tela igualmente com o amiguinho. Ele sempre acaba engolindo qualquer outro gênero com quem ele se misture, inclusive o thriller. Temos muitas obras de terror thriller, mas elas são principalmente obras de terror, como O Silêncio dos Inocentes, A Órfã, Louca Obsessão. Em todas você tem aspectos do thriller, mas estes aspectos estão sendo trabalhados dentro e a favor do gênero de terror. E onde o gênero de terror está, ele sempre lidera. Ele quase sempre está no comando. No final das contas, você vai encontrar muitos terror thriller, mas raramente vai encontrar um thriller de terror. Pois pelo fato do terror estar ali, ele já consome toda a obra feito um buraco negro sugando o universo. O thriller, em sua forma mais pura, é uma história de perigo e/ou mistério que não utiliza de elementos sobrenaturais, de ficção científica ou de fantasia. E depois você tem o terror thriller, que é a história e/ou filme de terror que não utiliza de elementos sobrenaturais, de ficção científica nem de fantasia. Seus elementos de terror vêm apenas através daquilo que é possível na vida real. Espera,
Quer dizer então que para um thriller ser um thriller, ele não pode ter elementos fantasiosos? Não exatamente. Assim como o terror, o thriller também se mistura com outros gêneros, até mesmo comédias. A diferença está na estrutura de narrativa. Um thriller coloca um obstáculo na trama, mas não demora para oferecer uma solução. O terror coloca um obstáculo na trama, mas de um modo que pareça que os personagens talvez não serão capazes de resolvê-lo. O terror trabalha tirando sua esperança. No terror, os personagens morrem de maneiras horríveis. Tudo que é de ruim acontece. Nele, a merda vai sempre ficando maior, até colocar os personagens no limite. Enquanto no thriller, os personagens resolvem um obstáculo de cada vez. Mesmo quando as coisas estão muito ruins, há sempre um jeito de resolvê-las. Vamos fazer um paralelo. Vou pegar aqui dois filmes que possuem a mesma exata premissa. Um é thriller e o outro um terror thriller. Como exemplo de thriller, vamos usar O Quarto do Pânico, de David Fincher. Nele, um trio de ladrões invadem uma casa no meio da noite para roubar o cofre que fica escondido no Quarto do Pânico. Mãe e filha, que moram naquela casa, se escondem no Quarto do Pânico para se protegerem dos bandidos. Começa então um jogo de gato e rato, com os bandidos tentando fazer as moças saírem do quarto para que eles possam ter acesso ao cofre, e as duas fazendo de tudo para que os bandidos não entrem. O filme cria muita tensão, é um toma lá da cá. Toda hora os vilões vão jogando um novo problema, um novo obstáculo para as nossas protagonistas que precisam resolver a situação para se salvarem, nos levando ao grande clímax. Do outro lado temos o terror thriller O Homem nas Trevas, de Fede Álvares. Nele, a mesma coisa. Um trio de ladrões invade uma casa no meio da noite para roubar um cofre, que pertence a um velho homem cego. O roubo vai ser fácil, né? Só que não. Acontece que o homem cego não é nem um pouco frágil. Ele é um psicopata assassino que vai caçar e matar de maneiras horríveis o nosso trio de personagens, que vão lutar para sobreviver num cenário que parece impossível de escapar. Viu a diferença? O terror thriller é nada mais, nada menos que a versão terror do thriller. É o gênero de terror tomando conta. A diferença entre os dois é bem clara, ainda que tenham de início a mesma proposta. O jeito que o thriller trabalha sua trama versus o jeito em que o terror trabalha a mesma trama os fazem ser completamente diferentes. Vamos ver a estrutura de narrativa de um thriller. Começa com 1. Ameaça, 2. Criação de suspense e 3. Resolução e ou salvação, sem intenção de horror. Já a estrutura do terror é, você já conhece, 1. Ameaça, 2. Criação de suspense e 3. O choque, com intenção de horror. E caso esteja se perguntando, existem outras misturas? Sim, são identificados 22 tipos diferentes de terror. Há 22 formas diferentes de trabalhar esse gênero e muitas dessas 22 formas não só podem, como se misturam constantemente. Numa única obra você pode ter 3, 4, às vezes 5 tipos de terror diferentes misturados. O filme Hack, por exemplo, trabalha survival horror, zombie horror, demonic e até action horror. Traduzindo, terror de sobrevivência, terror zumbi, terror demoníaco e terror ação. Mas para falarmos mais a fundo sobre os 22 tipos de terror, teremos que planejar outro vídeo. Qual o seu terror thriller favorito? Não se esqueça de deixar um like, comentar e se inscrever no canal. Aqui é o Johnny do Críticos de Filmes de Terror. Até a próxima, galera. Valeu!